Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo no canal Karen Daoud para falar um pouco sobre política brasileira na visão de uma brasileira fora do Brasil. Gente, eu tô aqui fora do Brasil e eu acompanho as notícias, né? Fiquei bastante chocada com o que aconteceu com o Glauber Braga, do PSOL, se eu não me engano, e por causa daquele caso do MBL, né? E eu vi o que o Reinaldo falou e eu queria compartilhar com vocês para ver se a gente consegue agregar um pouco mais, porque esse aqui é um canal de react da esquerda, então eu quero ver com vocês um pouco de política da esquerda e a gente vai poder comparar o que aconteceu de verdade com a situação do Glauber e dar meu ponto de vista aqui com vocês. Vamos lá. Mas eu quero começar com uma situação aqui do Brasil, né? Ontem nós tocamos no assunto, porque tinha acabado de sair, e agora, sim, a coisa está consolidada, pelo menos no Conselho de Ética. O Conselho de Ética votou a favor da cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Presta atenção aqui. Nós vamos falar a circunstância, o que aconteceu para que o Glauber Braga fosse levado ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética decidisse fazer um relatório favorável à cassação, relatório de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que andou trocando sopapo, né, com um escritor já, mas parece que bater em escritor pode, né? Não é mesmo, senhor? Mas a questão aí é a seguinte: o que aconteceu? O Glauber Braga, no dia 16 de abril de 2024, um sujeito chamado Gabriel Costenaro, acho que é isso, Gabriel Costenaro, que é filiado ao Novo, ele foi candidato a vereador pelo Novo no Rio de Janeiro, não foi eleito, obteve 12.018 votos, era ligado ao MBL, não sei se é ligado ainda. O Gabriel Costenaro tem a prática de ficar gravando as pessoas sem autorização delas. Tem sempre uma terceira pessoa gravando, ele vai, cria situações, me parece que caracterizam assédio, né? Sempre. Gente, essa é uma característica, né, da extrema-direita do Brasil, né? Só um adendo aqui. Gravar as pessoas o tempo inteiro para postar nas suas redes sociais, para bombar, né? Para dizer, olha aqui, nós vencemos, olha aqui como é que a pessoa, tirar a pessoa do sério e começar a gravar para dizer, olha aqui, quem é esse político, quem é essa pessoa e tal. Eles, em vez de trabalhar realmente para o Brasil, eles só trabalham para as redes sociais e postam vídeos o tempo inteiro. É incrível, eles não trabalham para o Brasil, só trabalham para as redes sociais. Uma coisa bastante agressiva e tal, né? Deixando claro aqui que eu repudio esse tipo de procedimento, eu repudiava quando a esquerda fazia isso. Teve um grupo de esquerda que era famoso por fazer esse tipo de coisa lá atrás. Eu sempre critiquei, eu acho isso horrível. Aliás, eu acho que deveria ser crime previsto mesmo em lei ali, esse negócio de assediar as pessoas sem que elas tenham autorizado, com outro gravando, para depois fazer uma edição, para depois botar no ar. A situação é sempre de tentar constranger as pessoas. Então, sei lá, se o cara é de direita, vai a uma manifestação do PSOL ou do PT, tem ali uma pessoa claramente humilde, que está reivindicando ou casa, ou melhores salários, ou não sei o quê, e chega e pergunta: o que você acha do trabalho do Karl Marx em O Capital? O cara olha e fala: o quê? Que? Você não sabe quem é o Marx? E você está aqui numa manifestação de esquerda? Você imagina você chegar, então, para um direitista, né? Sei lá, pegar um direitista graduado. O Nunes aqui, o prefeito. Prefeito, o que o senhor acha da obra do Hayek? De quê? A primeira resposta, ele é safo, ele vai dizer: não, eu estou preocupado com o sujeito da vila Inhocuné, sei lá, é com isso que eu estou preocupado. E a resposta seria ok. As pessoas que estão numa manifestação, elas não têm que saber esse tipo de coisa, evidentemente, né? O Tarcísio, diz aí para mim, Adam Smith, você concorda? Os princípios do Adam Smith?
Que você acha? Você acha que depois o Ricardo, quando reviu determinados princípios, estava certo? Eu acho que nem sabe o Tarcísio o que é Adam Smith. Nem sabe quem é o Adam Smith. Né? O criador do liberalismo. Nem sabe. Eu estava errado. E Marques em relação a Ricardo, o que você acha? Isso não faz sentido. Mas, de qualquer modo, o Glauber era uma das... Ele foi candidato a vereador no Rio, Glauber é deputado pelo Rio, Glauber virou um alvo dele. E não foi a primeira vez que ele criou situações com o Glauber, até o dia que aconteceu esse troço na Câmara. O Glauber perdeu a paciência ali e tal, e expulsou o cara da Câmara, da Câmara dos Deputados, do ambiente da Câmara, deu empurrões, deu chute e tal, a confusão continuou lá fora, enfim, errou o deputado. Um deputado não pode fazer isso, sob pretexto nenhum. Né? A não ser que seja em legítima defesa ou na defesa de terceiros, o que é garantido a toda pessoa. Errou. Você acha, Reinaldo, que é uma agressão ao decoro? Acho. Acho que sim. O novo partido desse cara entrou com a representação no Conselho de Ética e o Conselho de Ética, por 13 votos a 5, votou uma pena absurda, e eu digo porque é absurda, em favor da cassação do deputado. Com a devida vênia, não é só o deputado que está sendo cassado, isso é uma agressão ao PSOL. Você pode não gostar do PSOL, de várias coisas, eu discordo de um monte, como sabem as pessoas do PSOL. Gente, tem isso também, né? Porque a extrema-direita tem um discurso muito mais acentuado, muito mais odioso e perigoso, e nem por isso são caçados, né? Ou ficam aí naquela pendura, enquanto que eles são bem mais truculentos com a esquerda, né? Então, eu não concordo que seja assim, eu acho que é 2 pesos e 2 medidas, isso é um problema dentro da Câmara, e nesse ponto eu concordo com o Reinaldo nessa questão, porque eu já vi outros vídeos dele falando sobre o assunto, sobre um outro parlamentar que falou sobre que queria o Lula morto e tal, e que para ele o pessoal meio que fica passando o pano, eles podem esticar a corda, falar absurdos, coisas muito piores, fazer coisas muito piores e nada acontecer com eles, né? E ou fica a morosidade enorme, né, como a Carla Zambelli, que demorou tanto tempo para sair enfim, da Câmara, e a gente vê que com eles a coisa é bem mais lenta e quase inatingível, enquanto que com a esquerda não, né? Com a esquerda é esse problema. Eles sempre vão atacar a esquerda e punir a esquerda. E eu acho que isso é 2 pesos e 2 medidas, e numa democracia não deveria ser assim, né? Pelo menos a gente acha, né? Então isso está visível, que é um ataque contra o Glauber, a esquerda, e enfim, né? Foi uma provocação, eu acho que não foi justificável o que ele fez, mas ele ficou totalmente nesse ponto, assim, eu acho que ele ficou com aquela agressividade que ele teve contra o cara, porque o cara encheu o saco dele, cara. Ele ficou em cima, gravando, incomodando, até que a pessoa não aguenta mais, ela toma uma reação física, sabe? Eles fazem exatamente isso, eles esticam a corda até você não aguentar mais, e ali é que é a coisa. Eles querem te pegar e eles conseguem pegar. A extrema-direita consegue ainda fazer esse trap, que a gente chama em inglês, que é essa arapuca, né? Contra a esquerda. Eles conseguem ainda fazer isso, instigar a esquerda, e a gente não deve cair nisso. Sabe, eu acho que a gente tem outros meios e agora a gente está vendo as consequências desse desdobramento, e é bastante infeliz e bastante ruim na política brasileira que tenha 2 pesos e 2 medidas, é isso. Mas eu sei que o PSOL foi o partido que teve a coragem de entrar com uma DPF contra o orçamento secreto. E as patranhas para manter o orçamento secreto. E foi a DPF do PSOL, patrocinada, o advogado, fala-se patrocinado em linguagem jurídica, o advogado foi o Valfrido Vardi, que faz o podcast comigo. E foi essa DPF
que conseguiu melhorar muito, muito, as safadezas do orçamento secreto. E isso despertou ódio de um monte de gente. Não, estão perseguindo, sim, o Glauber. Ele tem um modo de atuação bastante estridente, discordo de algumas posturas. Tenho de dizer, porque eu sempre falo tudo. Agora, caçar por isso, é preciso ver a circunstância que ele reagiu e não estou justificando. Tanto não estou justificando, meu querido Vólio Bene e meu querido Lucas, que há punições mais brandas até chegar à cassação. Ora, no direito penal você tem o clássico do direito. Aí não se trata de direito penal, mas o mecanismo de pensamento é o mesmo, do Beccaria, dos delitos e das penas. Momento. Beccaria escreveu um clássico, uma obra-prima, tinha 26 anos. Acho que ele era uns 8 mais velho que o Lucas. Não tanto. Aliás, você já é maior, né, Lucas? Não vou ter problema com o Ministério Público. Já, recém-maior de idade, mas tudo bem. Não vou ficar ser acusado de explorar mão de obra infantil, não, né? Então, não, tá tudo certo. Não, então tá bom. Dos delitos e das penas. Quer dizer, as penas, elas têm de ser compatíveis com o delito. Aí, no caso do golpe, é compatível. É compatível. Eu daria pena maior, considerando o bem jurídico protegido. Mas vamos voltar. Tem a censura, Vólio Bene, Lucas, verbal, escrita, consta lá, mesa faz a censura. Você pode suspender o deputado de determinadas atividades por um determinado tempo. Sim. Isso já tem que passar pela maioria da Câmara para ser aprovada. E pode suspender o mandato por 6 meses, que é uma pena severíssima. Também tem de ter a maioria. Não, foram para a cassação. Foram para a cassação. Desculpem, essa cassação não é compatível com o que aconteceu, não se está considerando a circunstância vivida ali pelo deputado, que errou, entendo errado, você tem medidas compatíveis com o erro. Caçar é perseguição ideológica, caçar é perseguição política, caçar é vingança por causa da atuação do PSOL contra o orçamento secreto. Exatamente. E o ponto que eu queria chegar é contra o orçamento secreto, eles querem tirar todas as mãos possíveis para que isso seja parado. E atacar o PSOL é diretamente atacar o coração de quem é contra esse orçamento secreto. Então isso é uma punição para que, fiquem caladinhos, vocês não vão conseguir, nós vamos tirar um candidato de vocês forte para calar vocês. É uma punição. Entendeu? Eles buscaram isso de uma outra forma, né? Irritando e deixando ele no edge, no limite, o Glauber, e com isso atingindo o PSOL e atingindo o orçamento secreto naquilo que eles queriam, né? Na continuação desse projeto. E não na parada desse orçamento vexatório, ordinário, corrupto do orçamento secreto. É um tiro político, é um ataque político e não é um ataque ideológico e não uma situação de uma punição em dada medida correta. Entende? É bem complicado. Vamos ver só o finalzinho aqui e a gente já continua. E há coisas do PSOL com as quais absolutamente eu não concordo. Vamos lá. Mas eu não preciso concordar com tudo de todo mundo o tempo todo. Hã? E daqui a pouco nós vamos falar do Brasão. E agora estão querendo criar uma compensação. Já que a gente pegou o Glauber, vamos pegar o Brasão. Mas o Brasão está preso, acusado de matar uma pessoa. É o caso da Marielle, né? Não tem comparação. Os irmãos Brasão com o Glauber, né? O Braga não tem nada a ver com os Brasão. Entende? Eles querem colocar 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, uma coisa totalmente criminosa, realmente criminosa, comprovada, da morte
política e morte física de uma pessoa como a Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada, ela e o seu motorista, né? E com isso, eles querem igualar o caso do Glauber. Tem nada a ver, entendeu? É uma perseguição legítima contra os Brasão, mas não contra o Glauber. Entende? Então, é totalmente ideológico. Totalmente ideológico. Que comparação absurda, abjeta, ridícula é essa? Sim, totalmente. E eu insisto, eu não estou pedindo, vamos tratar o deputado, coitadinho do deputado, ele só reagiu. Não, reagir ele reagiu. Agora, é deputado, tem que um pouco arcar com as consequências ali, arcar com as consequências, digo, com a atividade. Toda atividade tem parte chata, né? Menos a minha. Eu lidando com essas pessoas magníficas, só tenho alegria. Né? Então, poderia ter agido com contenção, mas por isso mesmo tem a gradação das penas. Como é que é? Quem entrou com a representação foi o Novo. O Novo, esse Novo que está aí, com valores mais velhos do que o bueiro do inferno, esse Novo que está aí é o Novo, por exemplo, do deputado Van Hatten, Marcel Van Hatten. No dia 27 de março, ele fez um discurso na Câmara. Tem o discurso dele aí? Tem. Chegaram a pegar? Uhum. Eu já cobrei Fala. uma vez, vou cobrar de novo. O ministro André Mendonça, por exemplo, que não faz parte da primeira turma. Não, aí vai. Então, não... desculpa, meninos, o vídeo ficou muito longo. Eu queria a parte só, se conseguir cortar tempo. Eu quero a parte em que ele diz, erro meu que não falei o trecho que eu queria. Eu quero a parte em que ele diz que o Supremo é uma organização mafiosa, cometendo crime, inclusive. O Supremo como organização mafiosa. É o Van Hatten do Novo que vai dar lições de decoro parlamentar para o Glauber Braga? Falando isso? Fazendo essa acusação? É uma coisa surpreendente, né? Como esse Partido Novo tem esse Van Hatten, que é uma desgraça. Eu sou do Rio Grande do Sul e tenho muita vergonha, tá? Desse partido, da atuação dessa gente, que tem uma ação virulenta. Realmente, eles abusam do seu relativo poder e de imunidade parlamentar para xingar o Supremo, né, falar absurdos, e com eles não acontece nada, né? Com eles não acontece nada. Agora, com o Glauber, que ele se irrita de verdade porque um cara ficou filmando e agredindo ele várias vezes, eles querem punir e caçar ele por isso. Então, isso é mais uma comprovação de que como se articula um poder dentro do Congresso contra a esquerda e contra... enfim, né? São dois pesos, duas medidas, eu volto aqui a repetir. É uma coisa muito irritante, uma coisa muito revoltante. Parece que o Brasil achou que isso aí é normal, eles falam abobrinhas, tá tudo bem, enquanto que os outros sofrem punições por estar no seu direito de se defender. Eu acho isso um absurdo. Então, o Supremo, chamando o ministro de covarde. Exatamente. Aliás, espero que tenha de responder por isso, porque a imunidade parlamentar não lhe dá esse direito, essa licença. Nós já vimos ali Nicolas usar peruca para ridicularizar pessoas trans, inclusive com representação na casa. Formalmente, o Lira ali fez uma coisinha, mas formalmente não aconteceu nada com ele. Carla Zambelli mandando o colega tomar caracu durante a sessão. Também nada. Mas o quê? Você queria caçar essas pessoas? Olha, caçar não, por isso, porque eu respeito o voto popular e acho que tem que ter uma certa tolerância, mas nem uma advertência, nem uma suspensão, nem nada.
Como se não tivesse acontecido nada. Exato. E no caso do Glauber, vai direto para a cassação, sem considerar circunstâncias atenuantes ali. Não tem nada. Olha, tem a ver com ele, claro, porque o Glauber tem inimigos, mas isso é perseguição política, perseguição ideológica, um partido que lutou contra a sem-vergonhice, a safadeza, a canalice, a ladroagem, a rapinagem do orçamento secreto. E esse é o ponto alto do vídeo, e pra gente encerrar aqui, é isso mesmo. É todo um plano desarticulador para combater o orçamento secreto, né? É todo um plano para combater e desarmar toda a empreitada contra o orçamento secreto, que é rapinagem realmente, como diz, eu concordo com o jornalista, eu acho que realmente é uma coisa vergonhosa que o Brasil ainda tenha isso, que as emendas do relator ainda continuem dessa maneira, e assim, quiseram atacar do golpe mais baixo e mais rápido. E estranho, né, que com nós, da esquerda, sempre acontece tudo mais rápido, né, de forma punitiva, né, eu vejo isso claramente na política brasileira, uma condescendência, essa é a palavra, sabe, com isso. Eu acho que a esquerda sempre vai ser reprimida para que ela não possa lutar pelos direitos do cidadão, né? Direitos democráticos da cidadania. Eles abusam, a direita até hoje, né, do nosso parlamento, abusam. O Bolsonaro foi só mais um artífice que chegou e liberou mais ainda, escancarou mais essa porta, né, para o baixo clero todo aparecer, e tantos partidos se unindo, né, Novo, PL, tantos outros, republicanos e muitos outros que se unem na mesma fala, nessa fala deslavada, nessa fala canalha, né, contra a esquerda, contra os direitos democráticos e principalmente se lucupretando com o dinheiro do cidadão. Essa é a maior corrupção da história do Brasil. E eles não querem que acabe essa mamata. Então eles vão fazer de tudo para importunar e tirar um por um do pessoal do PSOL, do PT, de toda a esquerda, porque eles querem uma massa de direita que domine o Brasil. E, enfim, a gente sabe que as eleições estão aí e a gente tem que saber votar, gente. Assim não dá. Não dá para votar nesse tipo de pessoas, de personagens que falam coisas absurdas e não fazem nada, literalmente não fazem um projeto que seja bem aprovado, que seja útil para os cidadãos brasileiros. Isso me revolta, mesmo eu morando fora do país, eu tenho sempre votado para a presidência aqui, né, tanto americana quanto brasileira, porque eu não posso votar para os estaduais, enfim, né, municipais, mas eu voto porque eu tenho essa consciência e voto desde os 16 anos, tá? Então eu tenho essa consciência, eu acho que todo mundo que é da esquerda também, pelo menos a grande maioria, tenta ter essa consciência, e a gente tem que se levantar e se revoltar e liberar o Glauber dessa arapuca, porque não dá. Se o presidente da Câmara aceitar tudo que passar pela direita, ou fazer conversa mole, outros assuntos vão ser passados, cada vez mais a nossa voz vai ser calada, enfim, eles vão esticar mais a corda para fazer provocações, e mais ainda, eles acham que vão ganhar mais poder com isso, e mais dinheiro, e mais corrupção vai tornar o Brasil um país mais autoritário, enfim, sem direitos, e debochando de minorias, né, tirando o direito das minorias, fazendo graça das minorias, né, a gente vê que os processos andam, que funcionam, às vezes, realmente, o Nicolas tem que pagar processos, né, com a Duda Salabert e a Erika Hilton e tudo mais, mas assim, gente, isso não tá parando eles de continuar, porque eles sabem que eles podem continuar, eles têm dinheiro, eles têm patrocínio para continuar falando essas coisas horríveis e expulsando a esquerda do Congresso. É isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu usei o vídeo do Azevedo para poder pontuar, né, a situação e fazer esse react com vocês, mas mais uma vez a gente tem que lutar para os direitos e as vozes da esquerda têm que ser ouvidas. E por favor, deixem aqui o seu comentário, o que vocês acham dessa cassação do Glauber Braga? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. E não esquece de compartilhar, dar like. E vamos nessa, né, gente? Mulher progressista, minoria progressista, vamos lá.
Quero ouvir a voz de vocês aqui também. Não quero só ouvir a minha voz e a do Reinaldo, tá bom? Um beijo, pessoal. Até lá. Tchau. Fui.